Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Nomura, sou sócio fundadora da B6 Desenvolvimento e sou uma das integrantes do Avante, Conectando para Liderar. Um dos nossos propósitos foi juntar uma liderança forte e que tenha interesse genuíno em transformar vidas e melhorar continuamente a sua forma de liderar. E nós percebemos que sozinhos temos muita dificuldade de evoluir, mas que juntas nós podemos acelerar esse processo. Seja muito bem-vindo ao nosso time. Seja muito bem-vindo ao Avante. Bom, pessoal, e hoje eu vou compartilhar com vocês um dos meus principais erros da primeira liderança. Eu era excelente tecnicamente e um belo dia a minha líder foi para outra empresa. E nesse momento, diante do caos, eu comecei a ajudar os colegas a organizarem as demandas, a realizarem as atividades e automaticamente eu fui promovida para o cargo de líder, mas sem qualquer preparo para isso. E então foi uma sexta-feira e disseram, Simone, a partir de segunda-feira você se torna líder e nós vamos anunciar à equipe oficialmente que você é a nova líder do time. Nesse momento eu fiquei extremamente assustada e eu lembro de ter ido para casa naquela sexta-feira e ter procurado no Google, né? Sou líder e agora, né? Como é que eu ia fazer ali a gestão? Como é que eu ia... o que mudaria ou não a partir daquele momento. Então, eu pensei, coloquei no papel todos os nossos projetos, como eu achava o ideal para a gente continuar aquele processo que nós estávamos levando meio no susto, né? E nesse momento eu pensei, passei o final de semana inteiro pensando em cada projeto e estruturando passo a passo para cada pessoa da minha liderança. Na segunda-feira, eles me anunciaram, eu fiz uma reunião, expliquei o que eu esperava de cada um deles, olha que ingênuo, o que eu esperava, né? Trouxe todos os nossos projetos, coloquei numa lista na lousa e falei para eles o passo a passo que eu esperava de cada um deles e que eu estaria acompanhando, né, esse desenvolvimento, ao mesmo tempo em que eu levaria os meus próprios projetos. Obviamente, nós atingimos os resultados ao final de 3 meses, mas as pessoas estavam muito insatisfeitas. Eu acabei perdendo, inclusive, alguns talentos muito importantes que eram base de sustentação da nossa equipe. E depois desse primeiro fracasso que eu tive como líder, me bateu aquela sensação de eu acho que eu não nasci para isso, né? Eu acho que eu sou uma boa operacional e eu fui colocada aqui justamente não porque eu sou boa, mas porque não tinha mais ninguém para pôr, né? Então eu comecei, eu não nasci para líder, eu acho que eu não sou boa com pessoas, eu estou ganhando um salário aqui desleal, porque eu não sou boa nisso, né? E por mais que eu traga resultado, porque a empresa quer resultado, a qualquer custo, muitas delas, né? Mas eu, no fundo, sabia que eu fracassava com pessoas, e essa angústia, né? Fez com que eu começasse a ler, a estudar, a conversar com pessoas que eram muito boas com pessoas, e elas foram me dando algum e eu percebi que eu utilizava uma só receita para diversas pessoas diferentes e que não existe ninguém que seja exatamente como você ou como eu. Então, todas as metodologias e normas que eu usava para mim não funcionava para as pessoas. Então, eu pensei, o que funciona para as pessoas? E aí um grande líder me disse, Simone, você precisa perguntar para elas. Você não vai achar isso em nenhum livro e em nenhuma teoria. O principal papel do líder é ouvir com atenção, se conectar, se importar de verdade, trazer os seus principais desafios e perguntar para as pessoas genuinamente, ouvindo, como é que vocês acreditam que isso pode ser resolvido pela gente? E a partir de então, provavelmente, Simone, você vai encontrar soluções que você jamais pensaria tão bem. Por quê? Porque várias mentes juntas, independentemente do nível hierárquico, se é júnior, se é pleno, se é sênior, todo mundo da sua equipe tem ideias muito relevantes e muito melhores que a sua como líder, se você tiver um ambiente de confiança. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje.
Como é que você conversa com o seu time e entende cada um dos perfis comportamentais? O que são esses perfis comportamentais e como eles naturalmente veem o mundo e como eles também categorizam as pessoas com as quais eles se relacionam no dia a dia. Vamos lá? Então vamos lá. Uma das grandes descobertas que eu fiz durante a minha primeira liderança, que foi um grande diferencial na tratativa e também na redução do turnover das pessoas da minha equipe, foi conhecer os 4 perfis comportamentais. Esse processo iniciou na minha busca por autoconhecimento. Eu queria entender primeiro quem eu era, né? Igual o Waze, primeiro a gente mapeia onde é que a gente está, depois qual é o nosso objetivo, para, em terceiro plano, a gente pensar ali na melhor rota. Como é que eu queria entender as pessoas se eu não sabia ao certo quem eu era? Então, foi nesse momento em que eu peguei e fui atrás de um curso de autoconhecimento e entendi quais eram os 4 perfis. Fazendo um teste, vou mostrar aqui o meu teste. Vocês vão perceber claramente que eu sou o quê? Um alto D com um perfil secundário I. O que significa isso? Bom, a pessoa que é um D, ela tem um foco na meta muito grande. E se você fizer um recapitulando da minha história, eu só estava preocupada com o resultado, meta, ir atrás. Como? Tanto faz, porque a pessoa que tem um D alto como o meu, ela só pensa no resultado e na melhor forma e na forma mais rápida, porque o D é muito acelerado, de chegar aos resultados. Então, ele olha para a equipe como se ela fosse uma grande base operacional, né? Então ele olha e fala, putz, esse aqui é mais rápido, esse processo que é mais complicado, vou dar para ele, esse vai precisar de um acompanhamento maior, então eu vou dar esse que eu tenho um pouco mais de prazo, e a gente olha as pessoas como recurso, né? Eu tenho um I que ele é alto também, então eu tenho uma conexão forte com as pessoas, mas se você olhar, eu vivo muito no adaptado há alguns anos. Como é apenas um pilar altamente adaptado, ele não cai a minha performance, mas ele diminui a minha conexão natural com as pessoas. Então, para mim é muito importante colocar na minha agenda que eu preciso fazer o one-on-one, que eu preciso fazer alinhamentos, né? Porque senão isso acaba passando batido. E para alguns perfis comportamentais, você precisa fazer o one-on-one uma vez por semana, porque eles precisam dessa necessidade. Então, vamos lá. Eu sou muito acelerada, tenho muitas ideias, o dele é muito criativo, ele é capaz de pensar em qualquer solução de problema. Só que ele é muito acelerado, ele não é bom de estruturação. Então, ele precisa se apegar muito a ferramentas de apoio para que ele tire as ideias do papel e faça acontecer, e também de um time que o apoie em todos os pontos em que ele é muito frágil. O D, geralmente, ele está sempre correndo, ele não tem muita paciência para fazer muitos alinhamentos. No WhatsApp, geralmente, ele dá respostas de 2, 3 linhas no máximo. Muitas das mensagens ele lê, mas nem responde, ele já dá um ok mental, e as pessoas podem levar para o lado pessoal, principalmente perfis mais sensíveis. O dele é um grande trator e geralmente ele assume mais rapidamente o papel de líder. Por quê? Porque na organização as pessoas precisam de soluções rápidas. Então eles pegam aquele mais agitadinho e falam: esse daí vai tocar o ritmo da banda. Mas isso não significa que o D seja o melhor líder, tá? Um outro perfil que tem também é o I, esse que eu acabei de falar. O I, quando ele está ali no seu estado natural e adaptado na mesma proporção, ele é um perfil relacional, comunicativo, é aquele perfil que todo mundo gosta dele. Para ele não tem tempo feio, é aquele cara que é o cara das relações. Quando ele chega na festa,
Parece que a festa tem um brilho diferente. Ele tem interesse genuíno pelas pessoas. Quando ele pergunta para você, e aí, fulano, tá tudo bem? Ele quer de fato saber. Ele te chama pelo nome, ele sabe o nome dos seus filhos, sabe o nome de cada uma das pessoas que trabalha com ele, se tem cachorro, se não tem. É aquela pessoa que você fala para ele na segunda-feira que o cachorro está doente, na quarta ele pergunta: e aí, e o Bob melhorou? E ele tem interesse genuíno de saber se você já resolveu o seu problema ou não. Ele é extremamente relacional e dificilmente a gente costuma ter raiva dele. O I, ele é muito positivo, só que ao mesmo tempo ele é impulsivo na tomada de decisão. Ele tem um pouco de receio de entrar em conflito com as pessoas, mas ele é sempre alegre, sempre positivo e extremamente criativo também. Junto com o D, eles formam a dupla de inovação, a dupla da mudança. O grande papel, tanto do E quanto do I, é continuar explorando o mundo, inovando. Por isso, eles têm uma capacidade imaginativa tão grande e essa sede de arriscar, de inovar, de testar, ao contrário dos outros dois polos que eu vou explicar para vocês agora. Os dois polos que eu digo que são os polos que são mais cautelosos, a grande intenção do S e do C é preservar aquilo que já foi construído. Agora eu vou falar do S especificamente, que é o estável. O S, ele gosta de agir na segurança, ele gosta de fazer as coisas sempre muito bem feitas. O que isso significa? Enquanto o D é extremamente acelerado, olha, eu quero fazer esse projeto, o objetivo é esse em tanto tempo, o S chega para o D e fala, tá, legal, mas por que você pensou dessa forma? Quantas fases você acredita que seja ideal? Quantas pessoas você vai disponibilizar para que a gente monte cada uma das etapas desse projeto? Um D que não conhece os perfis comportamentais, olha para um S dele e fala, meu, para que tanta pergunta? Essa pessoa não quer fazer, não quer colaborar, já vem cheia de perguntas, sendo que na realidade o S ele precisa de segurança. Ele é muito amarrado à qualidade, assim como o C. Ele quer fazer tudo certo desde a primeira vez. E por esse motivo, ele é tão empenhado a desenhar tudo, por mais que isso demore tempo, ele prefere estruturar tudo para mitigar, né? Minimizar as perdas, os erros, ao mesmo tempo que ele quer entregar o melhor, a melhor experiência. Ele é o mais cauteloso, ele sempre vai ver se tudo que ele planejou está dentro do orçamento. Ele também é muito pessoas, ele vai entender das pessoas se aquilo que foi pensado para elas faz sentido na posição em que elas estão. Se não fizer, ele vai dar um jeito de adaptar, porque para o S, além de tudo precisar estar nos mínimos detalhes, é importantíssimo ser bom para todo mundo, certo? Ao mesmo tempo, ele é mais moroso, ele é um dos mais leais dos 4 perfis, e se ele deu a palavra dele para você que ele vai fazer, ele pode se matar, se prejudicar, mas ele vai entregar na data em que ele se comprometeu. O C é o perfil da conformidade. Ele é muito apegado às regras, ele é muito apegado às nomenclaturas, diretrizes, leis, normas. Ele é o que tem o maior senso de justiça. Para o C não existe negociação. O que é certo, o que é errado. O C, se você combinou com ele uma reunião hoje à tarde, mas por algum motivo você desmarcou, ele se sente chateado, porque ele já se programou inteiro e para ele as coisas precisam ser precisas, exatas. Ele e o S, eles têm um pouco mais de dificuldade de adaptação à mudança, mas isso não quer dizer que ele não goste de mudança. Se o S e o C analisarem o processo de mudança e perceberem que faz sentido, que não é mais uma mudança descabida, eles são os primeiros a reparametrizarem tudo e disseminarem essa alteração.
Então, o C, ele é muito justo, muito íntegro. Geralmente são pessoas mais discretas, que falam pouco, mas quando elas falam, geralmente elas trazem informações relevantes, sempre apoiadas a teorias, a pesquisas, elas gostam muito de indicadores. O S e o C costumam fazer a dupla infalível, porque eles se reconhecem, ambos gostam muito da qualidade e geralmente eles têm mais atrito e mais dificuldade com o DI. Então, da mesma forma que o DI tem dificuldade com o SC, o SC tem dificuldade com o DI. Mas, Simone, como é que funcionam, então, as equipes de alta performance? Gente, uma cultura organizacional forte, em que todos acreditem no porquê, no propósito e na intenção positiva um do outro, as chances de conflito são muito menores. Porque o D falou, gente, o S ele precisa de tudo estruturado. Eu não vou ter como estruturar. Joãozinho, você consegue montar toda a estrutura e passar para o S, por favor? Ajuda ele nisso. Se você tiver qualquer dificuldade, eu estou aqui. Precisa negociar com a área de compras? Pede para o I vai lá, ele já conhece o pessoal de compras, pede para você explicar exatamente qual é a prioridade, qual que é a ordem necessária para que a gente atinja os nossos objetivos, e o I vai lá negociar. Antes de começar, pergunte para você se está tudo certo, se a gente está respeitando todas as nomenclaturas, se as regras do compliance estão sendo seguidas, e bora, me atualiza esse calendário e traz para mim. Geralmente, a pessoa do calendário é o S, a mais estruturada, a que pensa nas pessoas e a que faz acontecer. Por isso, gente, não basta só você entender quem você é como líder, mas entender o funcionamento de cada uma das pessoas em termos comportamentais da sua equipe. Dessa forma, você, como líder, tem obrigação de adaptar a sua linguagem para se fazer entender. Eu vejo muito líder falando assim: Simone, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Você está errado. O líder tem obrigação de se fazer entender. E como é que ele faz com que essa mágica aconteça? Checando o entendimento de cada pessoa. Então, depois que ele passou uma mensagem, enquanto ele ainda não tem ali o ambiente de confiança sólido, ele pergunta, então, fulano, e aí? Vamos lá, recapitulando, quais são os próximos passos aí? Saindo daqui, você vai fazer o quê? Isso, boa. Vai conversar com o pessoal de compras. Depois, isso, vai ver o pessoal do orçamento se está tudo dentro ou não. Terceiro, isso, negociar com cada envolvido em cada etapa. Perfeito. Olha, acho que você esqueceu aqui só do plano de comunicação dessa iniciativa. Você consegue acertar isso com o Matheus? Tá, até sexta-feira? Combinado, olha, não vou te cobrar isso até sexta-feira, hein? Mas você me manda no final do dia como é que está o status desse projeto, só para eu não precisar ficar microgerenciando. Tá joia, João, obrigada. É assim que a gente faz o cheque, né? Se a pessoa de fato entendeu tudo que nós falamos. Uma forma também é mandar um e-mail depois com todos os checklists, né? Essa é uma forma de você dar autonomia para as pessoas criarem, usarem o cérebro delas e exercerem o papel delas sem que você fique no pescoço do liderado. Certo? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos bater um papo, vou trazer as meninas do Avante, porque cada uma de nós temos um perfil comportamental, e aí nós falaremos um pouco como é que nós fazemos os nossos acertos e combinados para que a gente, mesmo sendo tão diferente, a gente consiga atingir os nossos objetivos. Um grande, até o próximo vídeo.